Bom, e vocês, como estão? Bom dia, Pro. Bom dia, saudade de vocês. Bom dia, Duda. Bom, me diz aí como que foi para vocês essa... Eu acho que vocês já estavam experimentando, eu não sei. Como é que foi? Vocês conseguiram ver o material? Professora, Sim. eu ouvi uma parte dele, porque eu ouvi ele agora de manhã, e aí Hum, eu assisti uns 30 minutos, mais ou menos, meia hora, 20 uhum. minutos. Tá, tá bom. Alguém mais conseguiu ver o material? Hum? Não? Eu assisti, prof. Ai, aleluia, duas. Também, Jane, começou? Tá. O que vocês querem que eu faça? Porque a ideia seria o quê? Vocês me falarem o que vocês começaram a entender do ter realmente essa discussão acerca do texto, a gente ir dialogando, vendo a compreensão de vocês, né? Vocês vão entrar já em semana de provas, eu ainda nem elaborei a prova, né? Mas, enfim, para que vocês falassem, olha, professora, eu estou compreendendo isso, isso e isso, estou lendo o texto, é isso mesmo e tal. Então, era mais ou menos por aí que eu queria que a gente dialogasse, né? Oi, Mas, oi, eu entrei agora, você tá falando de começou o material. Que material seria? Que eu acabei de entrar aqui na aula. Eu tô meio perdido. oi, Amanda? Material da aula, Amanda, Ah, tá. tá? Você tem acesso ao portal já? Sim, sim, Você é tem. aluna nova? Sim. Ah, tá. Então, se você tem acesso ao portal, o material já está lá, Ah, tá. tá bom? Uhum. Então, o que eu vou fazer? Como a maioria não teve acesso à aula, né? Então, eu vou passar os slides para vocês de maneira um pouco mais rápida, tá? Porque vocês têm o vídeo. E aí, quem assistiu vai trazendo os insights e a gente vai discutindo. Pode ser? Ok, prof. Tá. Aí vocês me falam quando compartilhar a tela, por gentileza. Vamos ver aqui. Tá, me avisem quando aparecer aí. Apareceu? Para vocês? Não, Não apareceu? apareceu. Apareceu? Perfeito. Então vocês já sabem qual que é o texto, já está disponível para vocês. É um texto, gente, denso mesmo, tá? Ele vai fazer um apanhado aí do surgimento. Nós vamos estar vendo isso. Vocês já viram de alguma maneira alguma coisa sobre o que ele traz no texto, no outro que nós já trabalhamos, que foi mais levezinho. Esse texto ele é muito bom, tem várias concepções teóricas, né? Um olhar bem diferenciado nele, assim. Então, eu distribuí ele em duas aulas para ficar um pouquinho mais tranquilo para vocês. Então, vocês vão continuar esse texto no sábado que a gente posta para vocês, e aí é um material que vai cair em prova, tá? Eu ainda não selecionei as questões, mas eu vou ainda estar vendo para fazer uma coisa bem tranquilinha para vocês, tá? Bom, a questão norteadora, né? Então, quais seriam as transformações do objeto estudado? Produto da evolução gradual e contínua de uma experiência original, ou seria um resultado de múltiplas combinações causais inesperadas? Né? Então, que objeto que é esse? O objeto da psicologia, né? E aí ele está perguntando, seria uma evolução gradual ou seria, então, múltiplas combinações? Né? E aí tem tantas coisas no texto que é para a gente poder pensar mesmo, né? Como é um conjunto de coisas e como que é o surgimento da psicologia dentro aí dessas várias epistemes e como foram surgindo as várias psicologias de acordo com a demanda, de acordo com o contexto social, cultural, político, né, e econômico. Bom, a discussão histórica, então, né?
uma boa parte dos textos sobre a história da psicologia aponta para uma origem remota, como se a psicologia pudesse, então, entrar nessa sua fundação do século XIX, ecos de uma experiência e de uma curiosidade bem anteriores, né? Como se, por um sutil insight, então, tivesse havido no século XIX uma decisão de se apropriar de tais instituições ancestrais por um saber regulado e cientificamente disciplinado. É mais ou menos uma ironia, né? Porque não é de um insight. Quando a gente entende movimento histórico, a gente sabe que isso não se deu rápido assim, né? Então, tem uma frase que ele utiliza, que ele traz aqui, o Herman, né? A psicologia tem um longo passado, mas uma curta história. E é bem isso mesmo. Por quê? Porque a gente bebe da fonte de outras. Então, no texto passado, vocês viram quanto nós utilizamos aí do conhecimento das filosofias. E aqui a gente vai estar entrando o quê? Já no campo científico, tá? Então, um pouco ainda dentro da discussão, né? O possível surgimento no século XVI, né? Que confluiriam, então, para a necessidade do conhecimento de si, da busca de uma natureza na individualidade, na interioridade humana. Então, a gente surge dentro desse movimento, a gente não surge dentro de coletividade. Não, a gente sai da coletividade, entra no movimento de individualidade e depois a gente retoma isso dentro da psicologia social. Muito mais do que uma tomada de consciência, teria se produzido uma nova experiência da relação consigo e com os demais, em que um conhecimento disciplinado e naturalizado teria se imposto como uma necessidade, né? Que a gente vai estar falando o quê? Do saber científico, porque quando a gente está produzindo conhecimento ou produzindo, de alguma maneira, tornando ciência alguma prática, que se dá dentro de uma prática social, por exemplo, mas a gente leva isso, a gente tem todo um rigor científico também, né? Para a gente poder fazer ciência, né? As perspectivas, a modernidade, então, a partir do século XVI, teria irrompido, então, diversas experiências que, em seu emaranhado, conduziriam a uma multiplicidade de orientações no campo atual e da psicologia. Então, a gente tem a modernidade aí, que ela tem que ela tem uma importância muito grande do que a gente tem hoje, né? Enquanto ciência, no campo do saber. E isso não aconteceu, gente, só na psicologia. Então, isso acontece também em outras áreas. A multiplicidade da psicologia não é produto de um descuido científico ou de uma imaturidade no saber psicológico, mas o eco dessa profusão de experiências e do modo como elas se articulam na construção de um solo psicológico. E é bem isso, né? Então, que experiências são essas que surgem na modernidade e se constituem no solo fragmentado da psicologia? Né? Porque a gente surgiu aí de todo esse movimento e vocês vão ver isso lá no final da próxima aula, mas a gente não surge como uma psicologia. A gente tem várias psicologias, né? Bom, se faz história da psicologia e das ciências de duas formas. Uma, ou se busca demandar as condições da psicologia através de uma série de transformações intelectuais, conceituais ou metodológicas, que aí vocês viram isso no texto anterior, tá? A abordagem internalista, ou se busca estabelecer as condições da psicologia a partir de uma série de transformações culturais, sociais, econômicas e políticas, as chamadas as abordagens externalistas. Tá? Que a gente viu que tinha essa dicotomia antes, ou era internalista ou era externalista. Alguma coisa, alguma questão, tudo bem por aí? Tudo, professora. Paulinha? Sou eu. Ok, então. Então, compreendemos que para se fazer a história da psicologia, as duas formas são necessárias, pois, por um lado, a psicologia, ainda que calcada em conceitos e práticas científicas, faz parte de uma rede de interesses dos próprios pesquisadores, do público, das agências de fomento e de práticas sociais. Gente, é isso. Nós estamos vivendo isso neste momento da nossa história dentro da ciência. Hoje, nós, dentro da área das ciências humanas, embora eu faça pesquisa dentro das ciências da saúde,
Mas dentro da psicologia, né, nós perdemos bolsas. Para quem que se dão as bolsas? Para quem está na área da tecnologia, né? Então, nas engenharias. Então, são essas áreas hoje que estão recebendo o quê? Recursos para as agências de fomento. Elas vão dar recursos para esses tipos de pesquisa. Vai lá você fazer trabalho dentro da psicologia social. Você não tem bolsa, você não tem pesquisa para isso, você não tem bolsa, condições para realizar uma pesquisa. Se você quiser, faz igual eu estou fazendo, tira do bolso. Né? É isso que a gente está fazendo, porque nós estamos sem recursos, nós temos pouquíssimos recursos. Então, isso aqui que ele fala, quando tem um direcionamento dentro de um viés político e econômico, né, a gente vai ter uma tendência por essa via. Então, a gente consegue ter conotação, ter mais publicação, ter uma pesquisa de qualidade. Por quê? Porque a gente precisa de dinheiro para que a gente consiga publicar alguma coisa, fazer ciência de qualidade. Né? Então, isso aqui é o que está sendo pautado. E a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, porque, por exemplo, com o governo atual, perdeu-se o quê? Ele desvalorizou as ciências sociais, que é uma área que nós estamos. Então, práticas de pensar não faz mais sentido. Você ficar falando sobre modos de reflexão, o sujeito, subjetividade para quê? A gente vai tá vendo e já viu na outra aula que hoje nós estamos novamente, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar com práticas de ajustamento. Nós já vivemos isso na nossa história, isso faz parte da história da nossa psicologia. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar num lugar que nós já entramos anteriormente, nós já vivemos esse momento e muito cuidadoso, se a gente não refletir sobre as nossas práticas, né? E aí como se trabalha a subjetividade do sujeito dentro de um sistema que engolfa, né? Você trabalha protagonismo, autonomia? Não, né? Nem a sua também, porque profissionalmente você também tem pouco para poder fazer. E, por outro lado, a forma pela qual os interesses e práticas sociais se ordenam nas ciências, e na psicologia em particular, e bem específicas sendo articulados com os próprios projetos científicos. Portanto, as transformações nos planos internos e externos de um saber, né, não podem ser vistas como isoladas. Né? Consideramos, então, uma rede conceitual, que é isso que ele vai trazer no texto, e práticas sociais que possibilita a constituição da psicologia como um saber e prática singular, né, ou práticas singulares aí. Então, de maneira geral, o que a gente vai estar entendendo? Que nós nos constituímos no campo da prática. Então, a prática social, ela vai construindo a psicologia, né? Então, vocês vão vendo no próximo texto que, de acordo com demandas sociais e econômicas, foi surgindo a psicologia cognitivista, a psicologia behaviorista, a psicologia freudiana, que vocês vão ver no texto. Então, assim, são momentos históricos com que fazem que saiam aí essas concepções, essas abordagens, enfim, esse olhar diferenciado de psicologias aí diferente, aí, diverso, né, para a gente estar olhando o sujeito. De que forma que eu olho o sujeito a partir do viés cognitivista? De que forma que eu olho o sujeito a partir do viés behaviorista? Né? Lembrando que o surgimento ele surge desse contexto. A gente só não pode tentar o quê? Achar que isso se dá até hoje, porque hoje a gente está tentando sempre o quê? Ressignificar. Isso fez parte da nossa história, mas isso não quer dizer que aconteça dessa forma hoje. Bom, as práticas sociais modernas, as experiências constitutivas referem-se, então, respectivamente à constituição de um domínio de interioridade reflexiva, a nossa subjetividade, de um campo de singularização valorativa no espaço coletivo, a nossa individualidade. Então, é diferente do período feudal, quando a gente tem alguns históricos, assim, quando a gente retoma, de que a gente vivia a coletividade dentro dos espaços, comunidade, trocas. Aqui eu tenho espaço coletivo, mas de maneira individualizante, tá? Então, ele fala que a gente se constitui dentro essa subjetividade, ela também ganha espaços no tecido social para que a gente também se constitua através disso. Lembra com o surgimento da infância? Então, vocês vão ver isso depois na próxima aula, como etapa. Então, ela também entra numa categoria de individualizante. Lembra que dentro da infância foram criando, então, a partir da modernidade, espaços para a gente materializar, então, o que seria essa infância? Então, parques, praças com play, né, lojas, roupas específicas, isso é individualizar, tá?
Contudo, a partir dessas experiências surgem outras práticas relevantes, notadamente as que conduzem à distinção entre mente e corpo e as que produzem a identificação da loucura a uma doença de ordem mental, além da distinção entre infância, idade adulta e períodos de vida. É mais ou menos um apanhado aí do que ele vai estar trazendo dentro dessas categorias individualizantes, em que também são endossadas por tecnologias individualizantes que ele coloca, que são as instituições, escola, fábrica, né? Então, os espaços de trabalho, os espaços educativos, num período, como a gente já viu em outras disciplinas, eles também vão servir para ajustar esse homem, né? Bom, constituição, então, de um plano de subjetividade. Por subjetividade se entende a constituição de um plano de interioridade reflexiva, em que cada vivência se encontra centrada e ancorada em uma experiência de primeira pessoa, de um eu. A história de um plano de interioridade não visa a busca de uma experiência universal no homem, mas a compreensão da constituição dessa experiência, considerada por nós, na atualidade, uma das mais fundamentais, né? Essa história pode ser contada, enfim, ele traz as técnicas de si, enfim, como é que, de alguma maneira, o sujeito ele tinha essa relação consigo desde a antiguidade. Eu não vou fazer essa retomada histórica, vocês podem acessar o texto, né, mas ele contextualiza isso para saber, então, como é que a gente fazia isso desde a antiguidade. Então, como que era esse conceito lá de olhar para si, né? O que impera nesse período é a busca de constituição de uma vida calcada no autogoverno e na justa medida. Então, Foucault ele fala que não há na antiguidade pagã uma busca de conhecimento de si mesmo, uma hermenêutica, que é uma interpretação de si, mas da constituição de uma vida tão bela quanto uma obra de arte, uma estética de existência. Então, mas é um olhar coletivo, é diferente. Por exemplo, essa interpretação de si, essa hermenêutica que ele traz, é muito comum na nossa área quando você recebe pessoas e fala assim, eu queria me conhecer. Né? Estudante de psicologia faz muito isso, né? Então essa interpretação ela ganha sentido dentro da modernidade, né? As técnicas de relação consigo não estão calcadas na busca da revelação de um eu, mas na construção de si a partir da verdade e de um ensinamento de grandes mestres, que é o que eles tinham na época. Então era muito comum também, eu já li outros textos em que se tinham mestres, então a gente também tem uma questão, a Bíblia também ela tem um mestre que diz como tem que ser seguido, não existia só um, então existiam vários aí dentro da história, em que dizia-se o quê? Para se ter uma melhor vida ou se ter alguma coisa, você precisa seguir esses ensinamentos, né? Mas tem uma visão um pouco mais coletiva e não é tão individualizante, tá? Bom, a invenção da interioridade individualizada e da hermenêutica como instrumento de verdade só será processada a partir da ética cristã. Segundo Foucault, nesse momento, surge a figura do homem santo que se destaca da comunidade a fim de buscar Deus no interior de seu verdadeiro eu, tendo para tal que estar atento às armadilhas do demônio. Trata-se nesse mergulho da própria alma, de distinguir, então, os pensamentos de origem divina dos infundidos pelo mal. E algumas inversões de signos, né? O próprio eu, impedido de ser cultuado na ética dos primeiros cristãos, tendo em vista a purificação do indivíduo, passará a se tornar, então, uma finalidade em si na modernidade, configurando-se como a nossa riqueza mais íntima e preciosa. Então, essa dicotomia que ele traz desse período para a modernidade, tá? Então, eu não vou pensar em purificação, que a gente tinha um pensamento num contraponto, né? Mas sempre muito bem polarizado também, né? Muito menos consonante. Então, a gente vem para o íntimo, a gente vem para o privado, a gente vem para o individualizado. Então, não se busca mais a purificação da alma para atingir Deus, mas uma pura afirmação de si. O exame de si outrora exercido através de instrumentos religiosos e jurídicos, como confissão, por exemplo, cede aos aparatos científicos e modernos, anamnese, entrevista clínica, testes mentais, enfim. Então, ele está falando o quê? De práticas, de alguma maneira, que existiam em comunidades, né? E a gente foi se apropriando aí dentro de uma individualidade, que é quando a gente entra
né? A gente entra nesse cenário, só que a gente se apropria literalmente do que é nosso, né? O psicólogo é o único que pode trabalhar com testes, né? É da nossa área. Nenhum outro profissional pode fazer isso. O que permite a passagem desse cuidado da antiguidade cristã até as suas formas modernas? Então, assim, é o cuidado de si, né? Essa prática de relação consigo. Então, ele vai trazendo várias práticas que tinham ou que se tem ao longo da história, né, consigo. A constituição do tema da sexualidade, que ele coloca que é tão caro nos dias de hoje. Foucault tem uma literatura maravilhosa para falar sobre isso, né? Separação entre o plano público e privado enquanto produto da constituição dos estados modernos, uma questão filosófica da relação do poder central com as liberdades individuais. Nesse sentido, fora conduzida, então, a partilha entre a intimidade livre a ser cultivada em contraposição à obediência pública e a um poder monárquico. Então, vocês estão vendo, assim, que dentro dessas práticas consigo, o quanto que o externo, o quanto que a questão econômica, social, política, ela interfere na nossa Constituição, né, na nossa subjetividade, né? A única distinção que se pode fazer, segundo Figueiredo, é que no pensamento liberal, bem como no iluminista, há um investimento maior do plano privado e íntimo contra os excessos do poder central e de suas representações públicas. Essa briga entre público e privado que vocês veem até hoje é de tempos, é disso que estamos falando, né? Bom, e aí vão surgindo o quê? Assim como vocês viram em outras disciplinas que na modernidade a gente tem os espaços públicos que vão garantir estágios de vida, aqui a gente tem exercícios, esses dispositivos, ou, enfim, esses espaços, é um exercício da vida privada, né? Então, surge nesse momento o quê? Jardim inglês, turismo, pub, café, clubes masculinos, locais de exercício para a nossa vida privada. Então, cada vez mais a gente vai criando esses espaços, né, para que a gente consiga, então, ter essa individualidade. E a gente vê o quê? Demarcação de público específico, gostos, né, gênero também. Tudo isso a gente vai vendo aqui na construção desses espaços, né? Se tem acessibilidade ou não para outros públicos, né? Então, a gente vê essa vida privada aí, diferente que a gente tinha no sistema feudal, que tudo era na comunidade, né? Que as pessoas comungavam, os grandes encontros, então era nas vilas, né? Aqui não, aqui eu crio um local específico. Eu quero tomar café, eu vou lá na cafeteria. Eu quero comer chocolate, eu vou lá na chocolateria, enfim, vou lá onde eu quiser. Quero comer uma pizza, vou lá na pizzaria. Então, cada vez a gente vai entrando nesse movimento mais individualizante. Bom, poderíamos destacar na modernidade uma forma especial de cuidado de si, estabelecido pelo tema do conhecimento que será crucial para as psicologias desde o início do século XVIII. Se a experiência da constituição de uma interioridade na antiguidade cristã visa distinguir a presença do bem e do mal em nós, a partir do século XVII, o exame da interioridade tem como meta o acesso à verdade e a fuga das ilusões, alternando-se, então, nos filósofos na atribuição da razão, tá? Entre o racionalismo e o empirismo, né? Ou os racionalistas e os empiristas, como via privilegiada do conhecimento. Então, o que a gente faz? Né? Ele está falando, bom, a gente começa a entrar na modernidade, né? Então, a gente tem o quê? O período que a gente tem da Idade Média ali, que impera muito mais a questão religiosa, a gente sai disso, a gente entra na Idade Média, beleza. Aí aqui o que a gente está retomando aí anterior a isso? As concepções filosóficas, né? O que esses pensamentos aí, o que tudo isso vai nos influenciar? Bom, racionalismo, né? Pode se falar do racionalismo em 3 sentidos. Psicológico, advogando a superioridade do pensamento sobre os estados afetivos. Metafísico, afirmando a inteligibilidade da realidade. E o gnosiológico, referente à teoria do conhecimento, em que a fonte dos nossos saberes seria oriunda da razão e não dos sentidos, né? Então, quando a gente pensa em racionalismo, é razão, né? Corpo e alma, tudo separadinho. É nesse último que se constitui, então, né, o racionalismo moderno de Descartes.
e o outro autor, que eu não consigo nem falar o nome dele, mas o Descartes é o mais utilizado. E o empirismo, em suas diversas manifestações, comporta um componente psicológico, a suposição de que todo o nosso conhecimento provém dos sentidos, e o gnosiológico é a afirmação do conhecimento empírico e validado. Esse gnosiológico, ele sempre vai estar voltado para o quê? Para o conhecimento, mas dependendo de qual vertente, tá? Aqui vai ser mais empírica. Estes elementos estão presentes no empirismo moderno de John Locke, né? Então, constituindo então uma corrente antagônica ao racionalismo. Então, o que a gente tem aí dos eventos da modernidade, que vão, de alguma maneira, começar a influenciar? O declínio do modo de vida feudal, a urbanização, a invenção da imprensa, a descoberta de novos povos. Aqui já era período colônia, a gente não estava nem nesse momento ainda. Reforma e contra-reforma, aqui a gente só estava na reforma, porque o pessoal estava vindo para o Brasil colonizando, lá já estava vivendo um movimento de contra-reforma. Surgimento, então, das áreas da ciência, né, das ciências exatas e das ciências da natureza, física e matemática, entre outros que ele elenca, que vão acabar influenciando aí nesse conjunto, né, do conhecimento. O que isso influencia, né? Começam a entrar, então, outras áreas do saber. Antes a gente tinha um protagonismo muito maior para o quê? Para o aspecto do pensar, do refletir, da filosofia, a gente tinha o direito, a gente tinha essas áreas. Aí surge com a modernidade o quê? A gente surge física, química, a gente tem física, matemática, biologia, tudo isso, né? Descartes. É esse o autor que encontra no recurso a própria subjetividade, a base para o estabelecimento das novas certezas indubitáveis e o palco para que se possa distinguir a verdade do erro. Então, o pensamento ocidental se torna predominantemente voltado para o tema do conhecimento. Para saber da verdade dos objetos conhecidos, passa a ser necessário saber antes da verdade do sujeito. Então, na categoria, também é como se constitui ciência. O que a gente fala na ciência não tem muita validade. Eu vou ter que falar de autores que já estão mais consolidados sobre isso. Eu mesmo não posso citar. Então, quando eu estou fazendo um mestrado, um doutorado, tudo que não é meu, que eu tirei de algum lugar. Então, eu vou citar quem fez aquilo. Agora, o que é meu? Os dados produzidos, a introdução. Então, eu fiz a coleta de dados, eu fiz a análise, eu concluí, isso é meu. Conjunto teórico, referencial teórico não é nada meu. Foi da fonte que eu bebi. Tá? Então, isso também diz, na nossa área, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com o olhar ao sujeito, né? A concepção teórica, porque senão a gente esquece de olhar para o sujeito, o que o sujeito está me trazendo, mas o que a teoria diz? Então, a gente tem que é um olhar também que a gente utiliza na ciência. A gente tem que estar fiel aos dados e não à concepção teórica. Porque senão você pode fazer o quê? Você pode anular os dados ou, de alguma maneira, sujar os dados em decorrência da concepção teórica, né? Então, se a concepção teórica diz isso, mas o meu dado diz outra coisa, e no meio científico isso não vale, esses dados não vão me servir. Então, eu vou ter que ajustar o quê? Vou ter que ajustar a concepção teórica. E a gente tem que ver isso na nossa prática. O que o sujeito traz para ele é uma verdade. É com isso que nós trabalhamos, né? Então a gente vai tentar ver, olhar, ter o nosso olhar a partir de modo de ver o sujeito, a visão que temos de mundo, enfim, mas tendo essa delicadeza de reconhecer e de validar aquilo como verdade. Jamais uma teoria, para nós, ela vai passar a verdade que é do sujeito. Para a gente. Aí depende da área que você está trabalhando. Para Descartes, no interior do espírito é possível estabelecer uma distinção entre uma razão de origem divina, enquanto o cerne de toda inteligibilidade e consciência, onde o eu faz sua morada, e uma região fronteiriça desse espírito situada na intersecção com o corpo, as paixões. Se na primeira, então, encontramos a fonte do conhecimento, na segunda encontramos a raiz de todos os nossos equívocos, de todas as nossas ilusões, né? Bom, nesse sentido, o movimento se constitui, portanto, uma cisão fundamental entre alma e corpo. Este é a causa dos nossos enganos, distinção que, ao contrário do que se pensa, não remonta uma cristandade medieval. Então, ele
Essa concepção cartesiana que a gente chama, é essa separação que a gente faz. A gente fez isso nas ciências, a gente fez isso no ensino. Vocês mesmos têm aulas o quê? Todas separadinhas. Mas, de maneira geral, a gente poderia fazer um ensino que fosse mais, de maneira geral, interdisciplinar ou transdisciplinar, certo? Assim que se pensa um currículo, ou deveria se pensar. Só que, de maneira cartesiana, a gente separa. O sujeito ele só vai entender lá no final. Né? Nesse momento, o espírito e o corpo são compreendidos como, portanto, duas substâncias de naturezas diversas. A extensa, o corpo, e a inexistência, então, que é a alma. Aqui a gente entra um pouquinho no empirismo de Locke, né? Aquele que é da tábula rasa, da folha em branco. Né? Então, nós não temos alma para ele. Nós viemos ao mundo e, a partir disso, nós damos seguimento. Nós chegamos aqui numa folha em branco, para os quais o saber não viria de outra fonte senão das paixões, dos nossos sentidos. Não haveria no espírito que não fosse proveniente destes, sendo as nossas funções superiores meras complicações e conjunções das impressões sensoriais. As funções superiores, quando ele fala, é memória, atenção, enfim. E neste ponto, responsáveis por nossas ilusões, né? Então, aqui ele só falava de sentido. Você vê o quanto que avançou de lá para cá, mas ele já inicia esse movimento. E aqui, então, tem essa dicotomia entre razão e sensibilidade. Eu lembrei da Jane Austen, mas tudo bem. Racionalismo e empirismo. Né? Então, de maneira geral, né, os empiristas e os racionalistas concordam com tudo em um aspecto. A evidência imediata, a transparência no conhecimento do espírito, em oposição à opacidade do corpo. Então, eu já separei aqui, tá? Seria mais fácil conhecer a nossa subjetividade do que esta estranha parte de nós que nos foi tornada alheia ao corpo? Né? Então, quando a gente separa, então, a alma, como vocês viram lá no outro texto, ou espírito, ou psique, enfim, eu estou separando ela do corpo. Vocês não veem hoje, quando a gente fala assim, saúde mental, mas é saúde como um todo, né? Qual que é a saúde física do restante? A mental, ela também está deslocada. Então, são coisas que a gente já está hoje tão no automático que a gente nem percebe. Né? A gente já dicotomizou isso e a gente só vê isso na vida, como se fosse a mente uma coisa à parte. Né? A gente não enxerga como um todo. Por quê? Por causa dessa dicotomia aqui. Essa formulação sofrerá, contudo, uma reversão a partir do final do século XVIII, quando essa análise do espírito cindido entre razão e sensibilidade será superada por uma nova formulação da nossa subjetividade. Aí tem Kant, né, que supõe como uma síntese a priori entre as formas de categoria do sujeito transcendental, que seria a nossa razão, e no diverso sensível, nossa experiência. O sujeito transcendental para Kant, então, não se refere a um indivíduo ou uma parte substancial deste. Ele é chamado de transcendental não porque possua qualquer componente místico, mas porque é uma condição necessária para qualquer conhecimento. E quais são essas condições? As formas a priori que permitem as experiências dos objetos no espaço e no tempo, as categorias a priori que permitem a reflexão destes, objetos a partir de noções de como substância, causalidade, qualidade, quantidade, entre outras. Aqui está muito mais parecido com o científico, tá? Então, eu começo a entrar aqui nessas categorias, né? Que eu também tinha um link lá no outro texto que nós vimos, que a gente começa a entrar num conjunto do conhecimento quando entra a filosofia para a gente poder pensar outras coisas, né? A gente já entra numa categoria de reflexão, já, né? Sobre as coisas, sobre o que acontece. Bom, contudo, então, a herança desse esquema kantiano sobre a nossa subjetividade não se resume apenas num projeto de psicologia como ciência rigorosa da experiência, respondendo às críticas de Kant à psicologia empírica. Mas a toda a psicologia, ao instituir sempre um modo de relação entre o indivíduo empírico, as nossas experiências conscientes, né? Então tudo que está no plano da consciência, né? E um sujeito transcendental, que é, em geral, assimilado a um conceito de uma ciência natural, como de sensações fisiológicas, equilíbrio físico, adaptação. Por exemplo, vou fazer um gancho com isso. Tem a disciplina Processos Psicológicos Básicos. Então, geralmente, as perguntas, elas são nesse cunho aqui, ó,
que é da ciência natural, como se o cérebro ele funcionasse separado, como se tudo resumisse a função da memória. Então, eu sempre tenho que fazer link com a vida, com a metáfora, com as nossas emoções, porque senão as pessoas acham que é mecânico, né? Então, como é que a memória funciona? Assim, assim, assim. Então, é esse link que a gente tem que começar a fazer hoje para que isso se una, que não se dê de maneira, sabe, assim, dicotômica. É desse modo que a psicologia tenta unir aquilo que a modernidade tentou cindir, o sujeito transcendental ou epistêmico do sujeito empírico e impuro. Qual é o método, então, com que trabalha o psicólogo? Ele segue os contornos da experiência na busca de algo transfenomenal, né, uma posição metapsicológica, ou parte de um método ou de um modelo de ciência natural limitante, né, ou mesmo da totalidade. Então, a parte ou o total, né, experiência subjetiva ou experiência objetiva, né? Então, essa dicotomia que a gente fala assim, dentro das abordagens, né? Eu vou estar olhando como que é o significado disso para o sujeito, ou eu vou estar olhando o processo psicológico básico, como é que atua a memória nessa população X, como é que não sei o quê. Então, é isso que ele está dizendo quando a gente tem vários epistêmios, ou um conjunto teórico, e também a partir disso a gente tem métodos para a gente ser consonante com isso, né? Essa é a desgraça do psicólogo com relação ao seu método, é mesmo. Nunca está seguro de fazer ciência, e quando faz, nunca está seguro de que faça psicologia. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. A minha atuação, ela está dentro, na ciência, dentro de uma psicologia mais evolucionista, mais biologicista, né? Embora a minha formação, ela contribui para mim ter um olhar diverso. Mas eu entendo que o meu método só é possível porque eu pesquiso. Eu não tenho condições de usar um método diferente para aquilo, porque eu estou medindo determinadas coisas que só podem ser feitas daquela maneira. Quando eu vou para o social, eu tenho outros tipos de métodos com seus tipos de pesquisa para eu pesquisar esse fenômeno. Mas o que? Hoje a gente tem depois a gente vai ver nas próximas aulas em relação à psicologia social, vou ver se eu faço esse link. Que antes isso também se dava em laboratório, até o ponto em que a gente foi para a comunidade, né? Eu pesquiso em laboratório, então isso é uma visão muito cartesiana, né? Mas enfim, essa é a psicologia, né? Tem várias para tudo e para todos. Tudo bem com vocês? Então aí. Oi. Sim. Tranquilinho, então? Tranquilo. Então tá jóia. Alguma reflexão passou para vocês? Alguma coisa fez vocês pensarem? Ou é muito novo ainda? Enfim. Eu ainda estou tentando digerir tudo, porque para mim é tudo muito novo, porque, inclusive, eu falei, essa que é a minha primeira aula, então para mim está sendo muita coisa, mas eu fui tirando um print que eu vou tentar pesquisar mais para ver se eu consigo digerir melhor. Leia os textos, né? No texto anterior, e eu acho que nós discutimos um pouco isso, eu acho que dentro das bancas, assim, dentro do evento que teve. No texto anterior, ele fala muito do movimento de reflexão dentro da psicologia. E não tem outra forma de se fazer isso, a não ser se apropriar do conhecimento. É difícil? É. Para mim, falar o que eu falo hoje ainda é difícil? É, porque é um conjunto de vários saberes. Mas, de alguma maneira, como é que a gente vai fazendo isso dentro do campo do conhecimento e do campo científico? Se apropriando deste, refletindo, questionando, né? Então, por isso que a gente tenta fazer, depois, né, quando a gente voltar para o presencial, tomara que isso aconteça, mas acontecia com muita dificuldade ainda, e vocês vão ver que vocês vão pegar mais a liga de como funciona trabalhar com psicologia mais da metade para lá do curso.
mas é refletir, é conversar e falar, não entendi mesmo, mas eu entendi isso, isso e isso, e a gente vai construindo juntos, né? Então, nesses saberes aí, dentro do conjunto de saberes ou de verdades, né? Eu entendi isso. Então, a gente vai tateando, a gente vai, quando vocês vão vendo, isso vai se consolidando. Falando, então, hoje eu tive um insight que quando eu tive da primeira vez, quando eu vi o texto da primeira vez, não foi possível, mas através das trocas, o que eu entendi, eu vou lá anotando, eu vou descobrindo, e assim se faz psicologia, né? Enfim, tomara que a gente retorne logo, porque eu fico pensando muito nesse método muito expositivo, né, para um psicólogo. Então, eu não ia disponibilizar, né, para forçar vocês lerem, né, mas vou disponibilizar. Não coloquei lá, né? Uhum. Eu ainda não vi o material no Mentor. Tá. Só que eu acho que a partir de quando a gente vê, vai ficar mais fácil para entender. Porque, tipo, deu para fazer uma reflexão, igual a senhora falou. Como era o eu. Só que eu acho que depois que a gente vê o material, fica mais fácil. Sim, sim. E não tenham pressa, né? É assim mesmo. Vocês estão aí nos primeiros semestres, não é tão tranquilo. Até o final da faculdade nada é tranquilo, né? Na psicologia, a psicologia mesmo em si é sempre esse movimento de reflexão. A gente vive fazendo isso, né? Refletindo, se encontra para refletir, para pensar. Esse é o nosso movimento, né? Então isso nunca para. Mas que bom que vocês estão percebendo que isso é importante. Bom, gente, então eu desejo para vocês uma boa semana de provas, tá? Vou pensar com carinho em vocês ao realizar a prova. E vai cair esse texto e o outro, tá? O outro que eu trabalhei e esse texto aqui, porque a aula de sábado ainda é continuidade deste texto, porque é um texto bem grande, bem extenso, tá? E aí eu vou trabalhar o outro texto e esse texto aqui, tá bom? Beijo. Professora, a aula de sábado, a senhora vai disponibilizar depois lá no... Porque... Vou. Não, só para saber. Não, viu? eu vou disponibilizar até amanhã, final de noite, eu tenho que lançar. Eu sempre tenho que lançar com um dia de antecedência. Tá bom? Ok. Então, tá bom. Então, beijo, boa semana, bom feriado para vocês, tá? Estudem, isso passou para mim, passa para vocês também, tá? Desejo para vocês, então, um bom descanso. Beijo. Professora, só uma pergunta. Como que eu comunico com a senhora por e-mail? Pelo meu e-mail. Pede no grupo. Aonde que tá? Que eu procurei que eu não achei. Vou passar aqui. Anota aí. Tá. Qualquer coisa você pode pedir. Você já está no grupo da sala? Tô. Ótimo. O grupo da sala geralmente é bem solícito, tá? Ok. Então tá jóia. Uda, tudo bem com você aí? Não abriu o bico. Eu falei, professora. Eu falei no início que eu assisti a sua videoaula. Não, falou, mas era para você falar da aula, né? Mas eu queria entender mais, porque eu assisti também hoje de manhã. E assim, terminei de assistir e já entrei na aula, né? Então. Ainda tá bem fresquinho, né? Eu entendo. É fresquinho. Obrigada. Mesmo. Que é isso, qualquer coisa estamos aqui, tá? Beijo para vocês, então, boa semana. Até.